Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero fazer a leitura do texto com os irmãos. Livro de Atos, capítulo de número 11. Fiquemos de pé para fazermos a leitura do texto. Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11. Desde já eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos tem concedido. Quero louvar a Deus por estarmos aqui pregando a sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida dessa igreja. Que Deus abençoe o presbítero Gilson. Deus abençoe o pastor Gilson, sua família, ministério. A todos os irmãos, Deus abençoe os que estão envolvidos nesse departamento. Deus abençoe a todos, minha esposa que me acompanha. Nós somos carentes das orações dos irmãos e orando uns pelos outros, nós vamos crescendo, avançando até chegar no céu. Atos capítulo 11, versículo 21. Quantos encontraram, digam amém. E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Que estava onde? Então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Agora você vai uma folha depois, no capítulo 13, no versículo 1. Que diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e você diz amém. Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por mais essa palavra que foi lida. Que o Senhor abra nossos corações e os deu servo pela graça de Deus para ministrar sua vontade nos nossos corações. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês essa noite, já que é um culto sobre conscientização evangelística e missionária. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre aprendendo a fazer missões com Barnabé. Após a dispersão dos crentes, que aconteceu em Atos capítulo 7, envolvendo Estevão, alguns desses crentes que se espalharam, eles pregam o evangelho aos judeus e outros aos gregos. Em Antioquia da Síria, o que leva muitos irmãos à fé. Vale lembrar que não podemos misturar Antioquia da Síria, que está no capítulo 11 e 13, com Antioquia da Pisídia, que está ainda no capítulo 13, no versículo 13. São igrejas e regiões diferentes. E também temos aí a igreja de Jerusalém, que na época era a igreja sede, a igreja mãe. Ela envia Barnabé, que reconhece a graça de Deus naquele lugar, e exorta os irmãos a permanecerem no Senhor, a permanecerem na graça. E aí, ele busca Paulo em Tarso, que é o mesmo Saulo. Deus não mudou o seu nome, ele tinha 2 nomes. Ele busca Paulo em Tarso, na sua terra natal, para ensinar os irmãos juntos por 1 ano. Ele vai buscar Saulo em Tarso para ensinar os irmãos em Antioquia por 1 ano.
E é nesse contexto que os irmãos, os discípulos, são pela primeira vez chamados de cristãos. Esse termo não existia, é a primeira vez que os irmãos são chamados assim. E não sei se você aprendeu assim, mas cristão, no seu termo original, significa seguidores de Cristo e não pedaços de Cristo. Porque os irmãos, naquela época, eram conhecidos como os irmãos do caminho, os irmãos do caminho dos nazarenos, mas, de repente, eles veem que os irmãos seguiam a Cristo e eles passam a chamar nossos irmãos de cristãos. E aí nós temos Barnabé, a figura emblemática do capítulo 11 e capítulo 13, e ele é a ponte que tanto liga e confia a Paulo ao ministério, quanto faz fortalecer a igreja em Antioquia, que mais tarde vem a se tornar uma das igrejas mais influentes do Oriente da época, pela sua organização missionária. Ele, Barnabé, esse homem, foi um dos primeiros a se converter após o Pentecostes, em Atos capítulo 2, e se tornou depois um dos líderes mais influentes da igreja primitiva daquela época. Seu nome original era José, conforme você lê lá em Atos capítulo 6, que no original aramaico significa filho da consolação, filho da exortação, que você já leu aí no texto. Sua característica, ele consolava os irmãos, encorajava os irmãos, e por causa disso recebeu esse apelido aí. E os irmãos viram seu esforço, os irmãos viram seu talento na obra do Senhor. A igreja de Jerusalém, sendo a primeira da história, ela era responsável por enviar missionários, ela era responsável por enviar obreiros para a obra do Senhor, para regiões da Ásia, como também Judeia e Samaria, e que mais tarde ajudou a igreja de Antioquia a crescer, e que embora mais para frente, você leu aí no capítulo 13, um capítulo depois, que passa-se alguns anos, a igreja de Antioquia, ela se torna um centro missionário gentílico independente, ela se torna o centro, apesar de no capítulo 11 estar no seu início, estar engateando. Foi Jerusalém que ajudou Antioquia a crescer, porque ninguém começa no auge do nada, mas todos começam engateando na graça e uns aos outros vão se ajudando. Mas o que eu quero destacar essa noite é colocar no centro esse homem, Barnabé, que podemos aprender características com ele. Em Atos 14, Barnabé é chamado pela primeira vez de apóstolo. Obviamente ele não faz parte dos 12 nem dos 70, mas no original apóstolo quer dizer enviado. E os irmãos viram que Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia para trabalhar lá. Ele é enviado e chamado de apóstolo. E aí, em Atos 11:24, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele registra que Barnabé era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu queria que os irmãos repetissem isso comigo. Eu falo e os irmãos repetem. Ele tinha reputação, ele era cheio do Espírito Santo e ele era cheio de fé. E isso revela que Barnabé, ele era um apóstolo com características de um homem de Deus, preparado para pregar o Evangelho. E aí nós destacamos essa noite que não existe pregação do Evangelho, não existe evangelismo, não existe missões, não existe obra do Senhor se não houver uma preparação. Você percebe que para este culto houve uma preparação, para eu vir até aqui houve uma preparação, para o pastor estar aqui houve uma preparação, enfim, todos nos preparamos para realizar algo, e para pregar o Evangelho não é de qualquer forma. Precisamos estar prontos para poder pregar o Evangelho de Jesus. Você percebe que Jesus disse aos discípulos, antes de subir, em Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 8, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Dada essa ordem, a igreja primitiva se preparou tanto que impactou o mundo no seu tempo. Estamos falando da igreja primitiva. Não tinha internet, não tinha um avanço que ela tem hoje, ela não tinha todo esse impacto
impacto como ela tem hoje, não tinha tantos setores, não tinha tantas igrejas, o número era pequeno, a igreja estava engateando nessa época. Mas, mesmo ela sendo humilde, mesmo sendo primitiva, mesmo assim, eles se prepararam e impactaram o mundo do seu tempo. É tão importante a preparação para pregar o Evangelho, que em Atos capítulo 13, o capítulo que a gente leu, a gente descobre que na igreja de Antioquia, eles se prepararam também. No início, ali no capítulo 11, Antioquia estava se engatinhando, mas no capítulo 13, passando anos e anos com pastores responsáveis, Paulo e Barnabé e muitos outros ajudaram a igreja a crescer. Eles se prepararam. Lucas vai dizer que ali em Antioquia havia profetas, havia mestres, doutores, teólogos, pastores, homens que ensinavam as escrituras, o Antigo Testamento, homens que profetizavam, tinham um dom de profecia. E ali, orando e jejuando, separaram Barnabé e Saulo para enviarem ao campo missionário. Tudo isso porque eles se prepararam. Então, em uma igreja preparada, vai haver crentes preparados. Por quê? Porque eles vão adquirir as características desses homens de Deus. Numa igreja é necessário ter crente de todos os níveis. Por quê? Porque um vai ajudando o outro até chegarmos na estatura perfeita do corpo de Cristo, que é o arrebatamento. Para quando o dono da ceifa vier, ele vai arrebatar uma igreja preparada, uma igreja saudável. É por isso que é necessário ter na igreja profetas, mestres, pastores, obreiros, teólogos, pessoas que sabem pouco, pessoas que sabem muito, pessoas que têm dons, que têm talento, para ajudar o corpo de Cristo a crescer e tornar o organismo saudável. Era assim que era a igreja de Antioquia. E aí nós temos aí características do apóstolo Barnabé, esse grande homem que com a sua ajuda ajudou a igreja de Antioquia no seu primeiro século a crescer. E quais foram as suas características? Em primeiro lugar, ele tinha boa reputação. O texto diz que Barnabé era um homem bom. E a palavra aqui no original grego, bom, é honesto, honrado. Barnabé tinha boa reputação. Barnabé tinha nome limpo na praça. Barnabé, ele comprava e pagava. Ele não devia nada a ninguém. O primeiro passo para ser uma pessoa preparada para pregar o Evangelho é ter boa reputação. Em Atos capítulo 6, diz que um dos requisitos da diaconia era ter boa reputação. Provérbios 22, Salomão vai dizer que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Tem gente que valoriza a riqueza, valoriza dinheiro, terreno, casa, cargo, título, mas não tem bom nome na praça. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que é necessário andarmos em santidade, é necessário andarmos com um nome limpo, para que a igreja não seja envergonhada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E tem gente que prega bonito, tem gente que serve muito bem, gente que tem talento enorme, tem um bom dom, mas infelizmente ele não tem um bom nome. E a palavra vai nos mostrar que mais vale a santidade, mais vale aquilo que eu sou por dentro do que aquilo que eu sou por fora. E aí, alguns podem olhar para nós e dizer, ali vai o irmãozinho fulano, ali vai o crente, que virou um apelido pejorativo, ali vai o irmão do pé rapado, mas na verdade você percebe que mais vale aquilo que ele é por dentro do que aquilo que ele é por fora.
Você pode não ter diploma, pode não ter ensino médio completo, pode não ter dinheiro, pode não ser rico, pode não ter sido rico da família, mas se você tiver um bom nome, se você tiver boa reputação, se você for como Barnabé, se você for como os irmãos da era primitiva, já vale muita coisa. É como estar rico na presença do nosso Senhor Jesus. Infelizmente conheço pregadores, conheço irmãos, conheço muitos que têm uma boa eloquência, têm anos de experiência, mas infelizmente você pergunta como é que está ele no bairro, na comunidade, eles vão dizer: aqui não pregam mais. Conheço irmãos que nem sequer pregam mais no seu bairro, porque os irmãos não valorizam mais ele por causa do nome sujo, e aí tem que pregar fora. Conheço gente que, apesar de ter número de seguidor, infelizmente você pergunta para algum mercador, pergunta para algum comerciante, se lá ele pode liberar, pode negociar, a resposta vai ser negativa, porque o seu nome está sujo. E o nome sujo diante dos homens, diante da sociedade, é desprezível diante de Deus. Pessoas que não valorizam a santidade, e que por causa dessas pessoas, o joio tem aumentado mais do que o trigo. A igreja brasileira evangélica atual está indo por um caminho esquisito, está indo por um caminho estranho. Não é mais a mesma igreja de 20 anos atrás, não é mais o mesmo corpo de Cristo do tempo dos nossos avós, do tempo de nossos pais. Por quê? Porque as pessoas têm valorizado mais a aparência do que a santidade em Deus. Mas Deus nessa noite quer que voltemos aos tempos primitivos. Deus essa noite quer que valorizemos mais aquilo que está dentro do que aquilo que está fora. Não adianta ter carro, não adianta ter iPhone, não adianta ter relógio caro, perfume caro, se a santidade está zerada diante de Deus. Precisamos voltar aos tempos primitivos. E em segundo lugar, Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo. Na igreja primitiva, ninguém poderia ser usado se não tivesse o revestimento do Espírito Santo, orando e jejuando ao Senhor. E aí, algumas pessoas entendem que precisamos entender que revestimento é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Lá nos evangelhos, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito, mas eles só foram revestidos em Atos capítulo 2, porque uma coisa é estar na igreja, uma coisa é ser membro da igreja, uma coisa é ser batizado, receber o selo de conversão, mas outra coisa é eu ter capacidade espiritual, autoridade para pregar o evangelho. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não podemos misturar. Tem irmãos que falam muito bem, são crentes saudáveis em Deus, mas que precisam ainda de um revestimento completo do Espírito Santo. Tem irmãos que precisam ser revestidos de poder, falar em novas línguas. E não pense, não deixe se levar pela internet, que fica dizendo não, porque os dons cessaram, isso era de outra época, Deus não faz mais, isso é mentira. A Assembleia de Deus cresceu no meu pentecostal, no meio do poder, e ela vai continuar crescendo no poder. Essa mesma Assembleia foi a que chegou lá em Belém do Pará, através de Gunnar Wingre e Daniel Berg, lá em 1910. Eles não tinham boniteza, não tinham uma boa organização, não tinham dinheiro, mas quando abria a boca, milhares se convertiam, porque eles tinham poder, poder do alto. Os irmãos de Atos tinham poder, eles tinham revestimento de Deus. Tem gente que está na igreja há mais de 10 anos, não fala novas línguas, não sente mais o arrepiado do Espírito Santo, mas hoje Deus nos reuniu aqui, nos convocou essa noite para sentirmos algo diferente da parte dele. Se você entrou aqui hoje com a boca fechada, você vai sair daqui orando em línguas, profetizando, porque é isso que Deus quer da igreja, poder para avivar a igreja. Só que aí algumas pessoas entenderam errado o propósito de ser cheio.
Gente que pensa que poder é para ser mais crente que o outro. Para que você fala em língua, irmão? É para ser mais crente que o outro. Para que você é profeta, irmão? É para ser mais crente. É para ter um ministério mais grande, mais gordo. É para eu ter mais agenda. Entenderam errado. Pensam que poder é para quebrar cadeira, quebrar tudo no culto. Nada disso. Jesus falou em Atos capítulo 1 que o poder seria para testemunhar o evangelho. Então, meu querido, para que nos serve o poder de Deus? O poder de Deus serve para pregarmos a Jesus Cristo, para pregarmos a mensagem do Evangelho, para pregarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que serve o poder. Poder serve para me capacitar. Eu conseguir pregar no bairro, na comunidade, na internet, em qualquer lugar que seja. Pode ser na Europa, no Brasil, fora de Camaçari, onde for. Poder é para revestir os crentes para pregarem o evangelho. Os crentes, eles são cheios do Espírito Santo, revestidos dele, para poder demonstrar o poder de Deus na mensagem do evangelho. Infelizmente nunca se viu uma geração tão crua, tão fria, pregadores demasiados pobres na mensagem. Tem muita agenda, tem muito dinheiro, o cachê é alto, o tapete vermelho é grande, mas não tem poder na mensagem. Ele prega prosperidade, faz a gente levantar a mãozinha, faz prometer bênçãos que Deus nunca prometeu. Tome aí chave de carro, tome chave disso, chave de Lamborghini e tantas coisas que Deus nunca falou. Mas a verdade é que quando o pregador abre a boca, ele tem que pregar a cruz de Cristo. Ele tem que pregar a mensagem da cruz, a mensagem que levantou a Assembleia de Deus, a mensagem que marcou a Batista, a mensagem que marcou a igreja primitiva, a mensagem que marcou a presbiteriana. Foi a mensagem que nos cresceu até aqui. Pregador, quando abre a boca, ele tem que pregar e tem que plantar a mensagem do evangelho no coração. Pregador, quando abre a boca, ele tem que pregar e ele tem que compungir os corações dos crentes, tem que edificar a alma daqueles que ouvem. Atos capítulo 2, quando Pedro pregava, a Bíblia diz que quando ele pregava, o coração daqueles que ouviam se compungiam. E compungir no original é quebrantar, é apunhalar. Temos que apunhalar o coração da nossa nação. Nossa mensagem tem que chegar até os traficantes. Nossa mensagem tem que chegar àquelas jovens que se prostituem lá na Radial A, na Radial B, lá na Praça Abrantes, das 10 à meia-noite. Nossa mensagem tem que chegar até esse público. Nossa mensagem tem que chegar até as esquinas. Nossa mensagem tem que chegar às partes mais baixas da sociedade, porque é para isso que estamos aqui, para sermos sal da terra e luz do mundo. É para isso. O tempo de Paulo, o tempo de Barnabé, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Temos tantas ferramentas e não usamos. Fazemos acepção. Temos que usar isso para pregar o evangelho. Gente que abre o TikTok, abre o Kawaii para fazer trend, para fazer dancinha, para falar mal a vida dos outros, para postar o que não edifica. Mas temos que usar isso para pregar o evangelho, demonstrar que somos cheios do Espírito Santo, para podermos pregar o evangelho. E hoje você abre aí a internet, banaliza os pentecostais, agora xinga os pentecostais. Lá vai o crente cicrano, lá vai o pentecostal até o tutano. Estão fazendo um descaso da gente, tratando a gente como lixo. Mas eles esquecem que é a igreja que mantém a sociedade de pé. É através do poder da igreja, dado pelo Espírito, que os governantes estão em pé, que os policiais estão de pé, o presidente está de pé. É por causa do poder que reveste a igreja. E esse poder que está em mim e está em você, tem que chegar neles também. E é bom aproveitem
que ainda tem pregadores que pregam o evangelho. Aproveitem enquanto tem pastores compromissados como o irmão Gilson, que pregam o evangelho. Porque, como disse Paulo a Timóteo, vai chegar um tempo que isso vai se esvair. Nos últimos tempos virão apóstatas, virão falsos profetas, que vão arrebatar muitos no meio do rebanho, com heresias destruidoras, que vão até, se possível, negar a divindade de nosso Senhor Jesus. Temos que aproveitar, porque as coisas estão mudando para pior. Jesus está voltando, está ficando cada vez mais perto. Muitos estão escarnecendo e temos que aproveitar enquanto a Bíblia está aberta, porque vai chegar uma época que isso vai acabar. Mensagens como vocês estão ouvindo hoje estão acabando. Pregadores como eu, os obreiros que estão aqui, muitos que estão aqui hoje, estão acabando. Estão deixando de agendar, estão deixando de convidar, porque o que o povo quer é movimento. Escolas bíblicas cada vez mais vazias, cursos teológicos, eu dou aula e sei do que eu estou falando. Institutos teológicos vazios, lista de matriculados vazios, porque o povo quer movimento, o povo quer saber de agitação, mas poucos sabem eles, é que temos que ter o poder, para pregar a mensagem do evangelho, e enquanto a igreja estiver de pé, não vai faltar pessoas encorajadas para pregarem o evangelho de Deus. Você que está me ouvindo hoje, é esse instrumento de Deus. Em terceiro lugar, Barnabé, ele tinha fé. A Bíblia não diz que ele tinha só fé. Lucas vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. A fé dele não era pouca, a fé dele era muita. Como disse a irmã aqui, falando sobre evangelismo, nós temos que nos preparar e ter fé, que através de nós Deus vai salvar. Barnabé, ele tinha fé, ele tinha uma fé genuína. Aqueles que receberam, existem aqueles que recebem a fé genuína, e existem aqueles que recebem um dom da fé. Tem essa diferença. Tem irmão que vem com um dom da fé, mas tem irmão que tem a fé genuína da conversão, isso é normal. E são essas pessoas que têm que estar na frente da obra. Pessoas que têm um dom da fé, pessoas que vão para a obra missionária com um dom da fé, o dom da convicção, o dom da certeza. Porque foi a fé dos irmãos de Antioquia que fizeram eles crescer e prosperar. Foi a fé de Barnabé que fez a mão do Senhor abençoar aquela obra. Você lê aí em Atos capítulo 11, versículo de número 21, diz assim: e a mão do Senhor era com eles, assim grande número creu e se converteu ao Senhor. Por que a mão do Senhor era com eles? Por que a mão do Senhor era com esses crentes? Por quê? Porque eles tinham fé. Tem gente que quer ficar na frente da obra, mas não tem fé. Quer pregar, mas não tem fé. Quer liderar, mas não tem fé. Quer evangelizar, mas não tem fé. Nós temos que viver aquilo que pregamos. Nós sentimos a dor do chicote, sentimos a dor da coroa de espinhos, de carregar a cruz, de viver aquilo que pregamos. É chegarmos aqui, falarmos sobre fé, é chegarmos aqui, profetizar na vida do irmão e chegar em casa, faltar algumas coisas. Temos que sentir essa pressão de carregar a cruz e viver pela fé. Barnabé tinha fé. Eu acredito que se Barnabé viesse no dia de hoje, se ele viesse com a fé que ele tivesse, muitos que estão aí iriam crescer. Aí você olha para hoje, tem gente que só quer ir para a obra se tiver cachê, se tiver oferta. Não vai mais pelo ministério, não vai mais pelo amor às almas, não vai mais pelo amor aos irmãos, não vai mais pela vocação que tinha antes. Por quê? Porque o interesse são outros agora. Aí você olha para os tempos antigos, eles tinham fé, não tinham cachê, não tinham oferta, não tinham som, não tinha coisa da melhor qualidade, mas eles estavam lá assíduos porque eles tinham fé. E nós temos que voltar a esse tempo.
porque a igreja evangélica brasileira da atualidade está se perdendo. Nós temos tantos testemunhos e hoje fazemos descaso. Nossos pais, nossos avós, nossos anciões contavam as histórias que quando não tinham nada, quando faltava alguma coisa, quando o irmão estava na beira ali da morte, estava ali pedindo ali urgência no hospital, pedindo ali solicitação, a igreja ia lá e dobrava o joelho, e os milagres aconteciam no meio do povo. O irmão chegava lá diante do púlpito, diante do altar, orava, e aí Deus fazia. Você vê Atos capítulo 12, um capítulo depois, Pedro é preso ali na prisão, da pior qualidade que você pensar, não era como a de hoje. Hoje aí tem cafezinho até para bandido, mas a prisão que Pedro estava era diferente, era uma prisão asquerosa. Você percebe que Pedro está preso, e o que a igreja faz? A igreja não fica com medo, não se desespera, não vai para a internet, não, ela dobra o joelho e Pedro é liberto da prisão. É essa fé que a igreja precisa, essa é a fé que eu preciso, essa é a fé que você precisa, fé para libertar cadeados, fé para libertar prisões, fé para libertar oprimidos, fé para chegar ao endemoniado processo e dizer: está repreendido em nome do Senhor Jesus. Fé para dizer no doente: está curado em nome de Jesus. Essa é a fé que nós precisamos. É isso que precisamos. Se quisermos ser missionários e obreiros de qualidade, de excelência, se quisermos impactar Serra Verde, se quisermos impactar Camaçari e outros bairros, outras cidades, nós temos que voltar aos conceitos antigos, nós temos que voltar à fórmula que sempre deu certo, o básico ainda funciona, temos que voltar àqueles princípios que deram certo para os nossos avós, que deram certo com nossos pais. Temos que botar esses preceitos, porque senão a igreja evangélica brasileira vai se perder e vai acabar num buraco sem fundo. Precisamos ser como esses irmãos e pedir e rogar ao Espírito Santo que nos ajude. Você olha para Atos capítulo 1, e antes de serem revestidos de poder, eles oraram 10 dias. Hoje tem campanha, hoje tem oração, hoje tem oração da hora nona, tem vigília, tem aí matutino, e quase ninguém vem, fica vazio, e aí pessoas arranjam desculpas e fica lá e quer milagre, quer resultado, mas só tem resultado quem ora, só tem resultado quem jejua, quem paga o preço. Temos que voltar a pagar esse preço. Os irmãos oraram 10 dias antes de Atos 2, e nós precisamos desse revestimento. E eu queria que você, no nome de Jesus, ficasse em pé agora, porque eu vou fazer uma oração em prol desse departamento. Eu vou orar agora em prol desse departamento, em prol desse culto. Não se preocupe com o horário, irmão, porque o Espírito Santo sabe o que fala e sabe o que faz. Precisamos de poder do alto. Não estamos aqui para brincadeira, porque os tempos são difíceis. Jesus está voltando, e Jesus vai voltar para buscar uma igreja saudável. Não é uma igreja doente, não é um corpo anímico, é um corpo forte, um corpo saudável. E eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos. Nós vamos orar agora para que Deus nos revista de poder. Nós vamos orar agora para que Deus nos capacite. Eu quero que você ore aí também onde você estiver. Se quiser orar em voz alta, ore, porque Jesus vai renovar, Jesus vai revestir para essa obra. A obra é espinhosa,
Grande é a ceifa, poucos são ceifeiros. Está faltando obreiro, está faltando pregador compromissado, está faltando irmão que realmente tem a chama do chamado. Mas hoje Deus está acendendo a chama do chamado. Ele está acendendo agora aí a chama do ministério. Receba agora aí amor por almas. Receba agora aí amor pelos jovens, amor por aqueles que precisam, amor por aqueles que passam fome, amor por aqueles que estão aí agora na internet, que com sede de depressão, querendo tirar a própria vida. Recebe agora aí poder do alto, assim como os irmãos oraram e receberam poder. Receba poder de Deus aí agora. Receba dom de línguas. Se você falava e não falava mais, comece a falar agora. Volte a falar agora, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre, eternamente. A Assembleia de Deus não morreu, o pentecostalismo não morreu, a igreja não morreu, os dons não cessaram, o exército não está morto. Estamos de pé, a igreja está de pé, os dons continuam em pé e vamos continuar em pé, porque a vitória do povo de Deus e o inferno vai continuar perdendo. Nesse ano profetizo, vamos ganhar mais almas. Nesse ano profetizo, vamos discipular mais, evangelizar mais, comprar folhetos de evangelismo, vamos avivar, vamos impactar Serra Verde, vamos fazer a diferença, porque é disso que precisamos. É disso que nós precisamos. Fazer missões como eles, fazer missões como nossos irmãos faziam, voltar àquilo que dava certo. Chega de algo frio, chega de coisa gelada, chega de querer milagre ou não abrir a boca. Chega de um culto frio, chega de um culto gelado, chega daquela coisa assim quadrada. Não, o hoje e agora. Se Jesus voltar hoje, Ele tem que estar satisfeito com o teu resultado. Se Ele voltar hoje, Ele tem que estar alegre com a igreja que vai subir, porque esse é o nosso foco: pregar a Jesus e nos preparar para o arrebatamento, no nome de Jesus. E quantos recebem, digam glória a Deus. Quantos recebem, digam amém. Eu queria perguntar àqueles que nos visitam hoje, querem fazer uma aliança com Cristo hoje? Se quiserem, podem vir até aqui à frente. Vamos orar pela sua vida. Até se você quiser também uma oração, pode vir até aqui, vamos orar pela sua vida. O pastor vai orar e Deus vai repreender todo tipo de barreira física e espiritual, no nome do Senhor Jesus. E que Deus em Cristo vos abençoe. E eu passo a direção para o pastor Gilson.